A força da unidade, o elo invisível que convence. Introdução. A persuasão é uma arte moldada tanto pela lógica quanto pela emoção. Durante décadas, estudiosos da influência buscaram compreender os fatores que tornam uma mensagem convincente, uma ideia irresistível ou uma pessoa influente. Um dos maiores nomes nesse campo é Robert Cialdini, psicólogo e autor do aclamado livro As Armas da Persuasão. Seus princípios tornaram-se referência em marketing, vendas, psicologia social e comunicação estratégica. Entre os 7 princípios abordados por Cialdini, reciprocidade, escassez, autoridade, consistência, aprovação social, afeição e unidade. O princípio da unidade é o mais recente e, ao mesmo tempo, um dos mais poderosos e emocionais. Ele lida com a força dos vínculos sociais mais profundos, aqueles baseados na identidade compartilhada. É sobre o nós em oposição ao eles. A unidade fala a necessidade humana de pertencimento e nos revela como a percepção de um elo comum pode transformar completamente o modo como recebemos uma mensagem, e quem a transmite. O que é o princípio da unidade? O princípio da unidade afirma que somos mais facilmente influenciados por pessoas com as quais sentimos que compartilhamos uma identidade. Esse compartilhamento pode vir de laços familiares, grupos tribais, afinidades ideológicas, nacionalidade, religião, experiências de vida ou mesmo gostos específicos. Cialdini diferencia o gostar, afeição, de alguém da sensação de que essa pessoa é parte do nós, do nosso grupo, da nossa tribo, essa última sendo ainda mais poderosa. A influência exercida pela unidade não se baseia apenas em confiança. Ela se enraiza na sensação visceral de que o outro é, de certo modo, uma extensão de nós mesmos. Como resultado, a persuasão deixa de ser algo que vem de fora e passa a parecer algo que vem de dentro, como se a ideia fosse nossa desde o início. Unidade versus afeição. É importante distinguir o princípio da unidade do princípio da afeição, ou simpatia. A afeição trata de gostar de alguém. Somos mais persuadidos por pessoas agradáveis, parecidas conosco ou que nos elogiam. A unidade, por outro lado, não se trata apenas de gostar, mas de compartilhar uma identidade fundamental com o outro. Por exemplo, você pode gostar de um colega de trabalho porque ele é educado, bem-humorado ou competente. Isso é afeição. Mas se você descobre que ambos são torcedores fanáticos do mesmo time, ou que vieram da mesma cidade pequena no interior, ou que compartilham a mesma origem étnica, aí há unidade. E essa conexão é mais profunda, mais emocional, mais visceral. Na unidade, o outro é percebido como parte do nosso eu expandido. E quando esse outro faz um pedido, a resposta vem não como reação a um estranho, mas como uma resposta a um aliado, a um membro do clã. As raízes evolutivas da unidade. A unidade tem raízes evolutivas profundas. Em tempos ancestrais, sobreviver dependia de viver em grupos coesos. A distinção entre nós e eles era uma questão de vida ou morte. Aqueles que sabiam identificar aliados e colaborar com eles tinham mais chances de sobreviver, encontrar alimento, proteger os filhos e perpetuar seus genes. Essa herança evolutiva permanece em nossos cérebros modernos. Mesmo em um mundo globalizado, onde podemos interagir com milhares de pessoas por dia, continuamos inclinados a dividir o mundo em grupos. A unidade ativa esses instintos tribais, nos levando a favorecer os nossos e desconfiar dos outros. Empresas, líderes e movimentos sociais que compreendem esse princípio podem criar vínculos de pertencimento tão fortes que a adesão às ideias passa a ser quase automática. Como a unidade se manifesta? A unidade pode surgir de várias formas. Cialdini lista algumas das fontes mais comuns de conexão identitária. 1. Laços de família. A unidade é particularmente forte quando baseada em vínculos familiares. A família é, por excelência, o primeiro grupo com o qual nos identificamos. Quando uma mensagem é transmitida por alguém percebido como família, mesmo que metaforicamente, sua aceitação se torna muito mais provável. Exemplo: em campanhas políticas, um candidato pode falar como pai de família ou filho de agricultores, evocando uma unidade baseada em papéis familiares universais. 2. Tradição e cultura compartilhada. Tradições, costumes e práticas culturais criam um senso de identidade. Compartilhar símbolos culturais, como a culinária, a música ou as festas, reforça a ideia de pertencimento. Exemplo: uma marca que utiliza elementos da cultura local, como sotaques, ditados populares ou celebrações regionais, se torna mais persuasiva para aquele público. 3. Religião e espiritualidade. A religião é um dos vínculos de unidade mais antigos.
Compartilhar crenças espirituais cria um senso de irmandade profunda, e mensagens provenientes de membros dessa mesma fé são vistas como mais confiáveis e legítimas. Exemplo: organizações de caridade que se apresentam como alinhadas com valores religiosos frequentemente conseguem doações mais generosas dos fiéis. 4. Experiências compartilhadas. Ter vivido algo semelhante cria um senso de irmandade instantâneo. Isso vale para veteranos de guerra, sobreviventes de doenças, migrantes ou até mesmo estudantes de uma mesma escola. Exemplo: eu também estive no seu lugar. Essa simples frase é poderosa porque cria imediata identificação. 5. Vestimenta e símbolos visuais. Uniformes, broches, bandeiras, adesivos e roupas com mensagens políticas ou esportivas funcionam como marcadores de unidade. Eles dizem: eu sou como você. Exemplo: um vendedor usando a camisa do mesmo time que o cliente tem mais chances de fechar o negócio. 6. Linguagem e gírias. Compartilhar uma forma de falar é um sinal de proximidade. Usar expressões regionais, memes populares ou jargões de um grupo cria uma ponte emocional. Exemplo: um político que fala como o povo se mostra parte do grupo e ganha confiança.